meus irmãos, ou bom dia ou boa noite, e espero que estejam todos bem e que mais uma vez nós estamos juntos aqui para falar a respeito da palavra de Deus. Eu vou ler um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 41 até 56. E diz assim: Eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma única filha, de quase 12 anos de idade, e estava à beira da morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, todos os seus bens, e por nenhum deles ela pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu manto e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? Disse Jesus: Alguém me tocou, porque eu conheci que de mim saiu virtude. Então veio a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se e, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado. E como logo havia sido curada. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga e dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e ela será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choraram e pranteavam, e disse: Não chores, não choreis, ela não está morta, mas ela dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas, pondo-os todos para fora, pegando-a na mão, disse: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, eu já tive muitas vezes a oportunidade de falar, de pregar sobre esta mulher, falando sobre a atitude desta mulher. Mas hoje nós vamos falar de um outro aspecto. Nós vamos falar sobre a atitude de Jairo, que era um chefe da sinagoga, era um homem religioso, conhecia a palavra de Deus, e ele estava desesperado porque a sua filha estava em coma. E ele foi
até onde Jesus estava, se prostrou diante de Jesus e falou: olha, tem misericórdia de mim, vai até a minha casa, minha filha está à beira da morte. E Jesus falou: eu vou. E quando Jesus começou a caminhar, de repente Jesus para e faz uma pergunta: quem foi que me tocou? E aí Pedro falou: Senhor, como assim? Quem foi que te tocou? O senhor está mais apertado do que esses ônibus lotados no horário de rush? Como é que o senhor pode perguntar alguém te tocou? Está todo mundo te tocando. E aí Jesus disse: não, eu senti um toque diferente. Eu senti que de mim saiu poder. Então, aquela mulher se apresentou diante de Jesus e a história toda você já conhece. Ela conta como que era, tudo. Mas vamos ver a situação de Jairo. A sua filha está morrendo. Ele chama Jesus como a única e talvez a última esperança de ver a sua filha curada. E Jesus estava indo para a sua casa. E de repente ele para e ali chama, uma mulher se apresenta. E o que ela faz? Ela primeiro se prostra diante de Jesus e aí ela começa a dar um testemunho. Queridos, é interessante que a diferença entre homem e mulher nesse sentido. Quando um homem vai relatar alguma coisa, normalmente ele o faz de uma forma bem resumida. Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Por exemplo, a esposa não estava bem de saúde, algum problema assim, e não pôde ir à igreja. Aí foi o marido. E aí, quando o marido volta, ela pergunta: como que foi o culto hoje, amor? E aí, ele pode responder com 3 ou com 2 palavras, dependendo. Ele pode dizer: foi uma bênção. E aí já disse tudo. Ou então, aqueles mais sintéticos ainda, diz assim, e tem a capacidade de sintetizar mais rápido, diz assim: foi bênção. E só. Aí, para a esposa saber tudo o que aconteceu, ou pelo menos uma parte do que aconteceu, ela tem que fazer um interrogatório para o marido. Quem foi que pregou? Qual foi a palavra? E o que a palavra disse? E tal. Agora, queridos, quando acontece o contrário, e normalmente o marido, em menos de 1 minuto, ele conta o que aconteceu ali no culto. Agora, se é ao contrário, se o marido, por alguma razão, fica em casa e a mulher vai ao culto, e aí quando ela volta, ele às vezes nem precisa perguntar. Mesmo antes do marido perguntar, ela já vai dizendo tudo o que aconteceu. Então, aquilo que o marido leva menos de 1 minuto para contar, se o culto foi assim, demorou 1 hora a duração do culto, a mulher é capaz de demorar 1h30 para dizer como é que foi o culto. Mas por quê? Por causa da diferença, queridos. Nós temos que entender que as mulheres são diferentes dos homens. Ah, pastor, mas não é todo mundo assim. Não, existem exceções. Sempre existem exceções. Então, ali o que aconteceu? Esta mulher, ela estava com um problema de saúde, ela sofria uma hemorragia fazia 12 anos e ela gastou tudo que tinha com os médicos e nenhum médico conseguiu curá-la. Agora, como é que a gente sabe disso? Porque quando Jesus falou quem me tocou e ela se apresentou, ela começou a contar tudo isso. Eu acredito que o escritor bíblico, como era um homem, ele resumiu um pouco. Mas
foi colocado ali o suficiente para a gente ter uma ideia do que aconteceu com aquela mulher. Então ela falou: olha, Senhor, eu desde faz 12 anos que eu estou com hemorragia, e eu fui no doutor fulano de tal e não resolveu. Daí eu procurei um outro médico e também não resolveu. Daí falaram que em tal cidade havia alguém que tinha assim uma capacidade muito grande de tratar esse problema. Então eu fui até lá e também não resolveu. E queridos, eu fico imaginando que aquela multidão que ali estava deve ter ficado muito feliz. Queridos, é sempre gratificante nós ouvirmos testemunhos de irmãos que foram curados, que foram tocados pela presença de Deus, que receberam um milagre da parte do Senhor. Queridos, é muito gratificante. Então, todo mundo ali estava ouvindo de bom grado, eu imagino que sim. Agora, menos um, era Jairo. Ele estava ali, naquele tempo não existia relógio, mas se existisse, eu fico imaginando aquele homem o tempo todo olhando para o relógio e falando: mas quando é que ela vai terminar de falar? Quando que essa mulher vai parar de falar? Não vai dar tempo. Se ela demorar muito, não vai dar tempo de Jesus. Ele não vai conseguir chegar em casa em tempo de curar minha filha. Então, eu penso que aquele homem não tinha mais nem unha mais para roer, de tão preocupado que ele estava, por causa dessa situação em que ele estava vivendo. Então, meus amados, existe essa diferença. E o que aconteceu? Depois que a mulher finalmente terminou o seu testemunho, e realmente foi uma bênção, queridos, quantas vezes eu já falei sobre o testemunho desta irmã, o quanto foi importante na vida de tantas pessoas e quanto é importante na vida de tantas pessoas ainda hoje. Eu me lembro de uma irmã que era estéril e fazia 12 anos que ela era estéril, e aí ela finalmente teve um filho, engravidou e teve um filho. E quando ela foi dar o testemunho na igreja, ela citou justamente esta irmã, e o importante, o quanto ela foi importante, ela não apenas creu em Jesus, mas ela fez alguma coisa a respeito. Por exemplo, se ela ficasse na casa dela dizendo: olha, se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. Nem que seja na barra do vestido, do manto dele. Se eu tocar na barra do manto dele, eu vou ser curada. Mas ela não ficou dizendo isso na sua casa e ficou por isso mesmo. Mas quando ela soube que Jesus estava ali naquela região, o que ela fez? Ela saiu de casa, foi até onde estava o Senhor Jesus e fez o que ela tinha no seu coração. E aí o que aconteceu? Ela realmente foi curada. Então, queridos, muita gente pensa que fé é alguma coisa passiva, ou seja, eu creio, então se Deus quiser, se Ele quiser fazer isso, Ele faz. Mas o pensamento dela foi diferente. Ela creu e fez alguma coisa a respeito. Eu não vou entrar em detalhes, porque como nós falamos no começo, não é o caso aqui da mulher, é o caso de Jairo. Mas ela fez alguma coisa a respeito, e foi lá e aconteceu. A mesma coisa foi com aqueles 4 homens que levaram um paralítico até Jesus, numa maca, e quando chegaram à casa onde Jesus estava, havia uma multidão tão grande que não tinha a mínima possibilidade deles entrarem na casa, deles se aproximarem de Jesus. E o que aconteceu? Eles desanimaram? Não. Eles falaram para o paralítico: olha, você percebeu, você viu que a gente se esforçou, mas infelizmente não vai dar. Quem sabe um outro dia, mas hoje não. Queridos, eles também fizeram alguma coisa a respeito. Eles subiram em cima da casa, tiraram
uma parte do telhado, da cobertura da casa, e desceram o paralítico por uma maca até onde Jesus estava, e Jesus falou, e a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, disse para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. Tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E logo em seguida, aquele homem foi curado. Então, queridos, o grande feito desta irmã é que ela realmente teve fé e agiu. E esse foi o testemunho desta irmã. Ela leu esse texto na Bíblia e falou olha, ela contou várias coisas a respeito dessa irmã. Falou, e tem mais uma coisa que eu aprendi com essa irmãzinha. Ela estava padecendo 12 anos, e eu também estava padecendo há 12 anos. Toda vez que vinham ali as regras para ela entrava em depressão, porque mais uma vez ela não estava grávida. E aí um dia aconteceu. É muito gratificante, querido, nós ouvimos pessoas que foram curadas de uma forma que não tem explicação. Agora lá estava Jairo. E, como nós já dissemos, as unhas já tinham ido embora. E quando a mulher finalmente termina de falar, chega alguém lá da casa de Jairo e diz para ele: olha, a sua filha já morreu. Você não precisa mais incomodar o mestre. Eu fico imaginando, queridos, o coração daquele homem. Eu fico imaginando o que se passou, o turbilhão de coisas que se passou na cabeça de Jairo. Ele poderia ter pensado, mas por que ele não foi mais depressa? Por que tinha que aparecer essa mulher justo hoje? Não poderia ter sido outro dia, mas justo hoje, que eu estava desesperado e agora a minha esperança se foi de uma vez. Mas, queridos, Jesus, ele chega até Jairo e ele diz assim: não temas, não tenha medo, apenas creia. Ou seja, não desista de crer, não desista daquilo para o qual você veio até mim, não desista daquilo que você planejou que fosse acontecer, e não desista de jeito nenhum. Não temas, não tenha medo, apenas creia. E aí Jesus foi até a casa de Jairo. E ali, é interessante notar que já estava o velório, já estava rolando ali. As pessoas estavam chorando, havia muito choro, muito desespero naquela casa. E Jesus chegou lá e disse: olha, vocês não precisam se preocupar, não precisa ficar chorando. A menina, ela não morreu, ela apenas está dormindo. E aí, interessante também como as pessoas passaram de um extremo para o outro em questão de segundos. Aí a Bíblia diz que eles começaram a rir de Jesus, ou seja, passaram do choro para o riso, mas não era um riso de alegria, de contentamento, mas era um riso de zombaria. Ou seja, esse homem deve ser meio doido, porque todo mundo está vendo que a menina está morta. E agora ele chega aqui e fala que ela está dormindo, e Jesus pediu para aquelas pessoas saírem e permitiu apenas que alguns dos seus discípulos e o pai e a mãe da menina permanecessem ali naquela casa e junto ao corpo daquela menina. E o que aconteceu? Ele dá uma ordem, ele fala: menina, levanta-te. Se você tem uma tradução mais antiga, ali vai dizer, ele vai dizer em aramaico, ele fala talita cumi, ou seja, menina, levanta-te. E ela se levantou, e completamente curada, e
E bem, aí o que Jesus diz? Ele fala para ela, olha, pediu para que dessem alguma coisa para ela comer e fala para Jairo, olha, não contem para Jairo e para as pessoas que estavam ali, para os pais da menina, não contem para ninguém o que aconteceu aqui. Eu tenho que parar um pouquinho aqui também, queridos, porque na maioria das vezes, quando Jesus curava alguém, ele pedia para a pessoa não contar. É claro que existem exceções. Se você ler, por exemplo, esse Evangelho de Lucas, capítulo 8, vocês vão encontrar no começo a passagem daquele homem gadareno que era possuído por uma legião de demônios, e aí Jesus os expulsou, eles foram para os porcos se lançaram ao mar, e aquele homem ficou completamente são. Ele fazia muito tempo que ele sofria por causa dessa possessão demoníaca. E o que aconteceu? Ele quis ir junto com Jesus embora. E Jesus falou, não, você não vá. Fica, vai até a sua casa e aos seus queridos, e digam para eles o quão grandes coisas Deus fez para você. Então, é um dos poucos casos que eu conheço, que na Bíblia, que eu me lembre, que Jesus mandou a pessoa falar depois. Normalmente ele falava, não conta para ninguém, não fala para ninguém, não comenta com ninguém. Amados, eu fico pensando nos nossos dias, nós, líderes, pastores, normalmente fazemos exatamente o contrário. Nós usamos essas coisas, essas operações sobrenaturais de Deus para contar. A gente conta no púlpito, a gente chama a pessoa, coloca o microfone ali para que ela fale e tal, e tem alguns que exageram, né? Querem uma glória que não é dele. Por exemplo, quantas vezes muitos de nós chamamos a pessoa e falamos, damos o microfone para ela e dizemos, olha, conta aí, conta, quem foi que orou para você ser curado? Aí a pessoa, foi o senhor, pastor. Aí a gente, glória a Deus. Glória a Deus nada. A gente está querendo roubar aquilo que é de Deus. Ninguém precisa saber quem foi que orou. Porque nenhum de nós, queridos, embora temos a graça de Deus, temos assim, Deus liberou poder para todos aqueles que nele crê, mas nenhum de nós pode querer roubar a glória que pertence a Deus. Então, queridos, ali na igreja de Corinto, os discípulos, a igreja estava dividida. Uns diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que eram de Jesus. E Paulo diz que aqueles homens eram crianças. Por quê? Porque eles estavam idolatrando homens e não ao Senhor Jesus. Então, queridos, ali, nesse caso, aquele homem experimentou a bênção de Deus, e interessante que quando a esperança dele, a fé que Jairo tinha, era se Jesus encontrasse a menina viva, ela poderia ser curada. Ou seja, o Senhor Jesus poderia impedir que aquela menina morresse, enquanto ela estivesse viva, mesmo estando em coma, mesmo estando num estado muito crítico, o Senhor Jesus poderia impedir. Esse não é um caso inédito na palavra de Deus. Se você for olhar o Evangelho de João, no capítulo 11, nós conhecemos a história
Marta, Maria e Lázaro. Jesus estava distante de Betânia, e aí vem a notícia: olha, Lázaro, aquele a quem tu amas, está gravemente enfermo. Aí Jesus fala para os discípulos: nós vamos para lá. Acontece que eles haviam fugido de lá, porque os judeus o estavam perseguindo. Mas aí os discípulos ficaram aflitos e preocupados. E aí Jesus falou: nós vamos para lá. E falou: mas se a gente voltar lá, Senhor, vai ser problema, as pessoas vão querer nos atacar, como tentaram atacar o Senhor da outra vez. E Tomé, que era o mais otimista, né, deles, disse assim: vamos lá para morrer com ele. Ou seja, a gente vai voltar lá e é morte certa. Interessante, quando Jesus chega em Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E aí, nós conhecemos a história de Marta e de Maria. Nós conhecemos a história que Marta ficava ali na cozinha fazendo as coisas e Maria ficava aos pés de Jesus aprendendo a palavra. E Jesus repreendeu a Marta, porque Marta queria que Maria ficasse ajudando na casa, e Jesus disse para Marta que Maria escolheu a melhor parte. Agora, quem é que vai primeiro até onde Jesus estava? Ele estava chegando, eles ficaram sabendo, a família ficou sabendo que Jesus estava chegando, e Marta saiu correndo e foi se encontrar com Jesus. E no versículo 21, o que Marta fala? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí, Maria, em seguida, ela fica sabendo também, ela vai correndo e se encontra com Jesus. E o que ela fala? Exatamente a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, elas quiseram dizer: Senhor, o Senhor chegou tarde. Senhor Jesus, o Senhor se atrasou. E, infelizmente, o Senhor poderia fazer alguma coisa, mas agora o Senhor não pode fazer mais. Queridos, o sentimento de Jairo foi a mesma coisa. Ela morreu, então eu não vou mais incomodar o mestre. Ou seja, acabou, é o fim. E Jesus, ele disse para aquele homem: não temas, crê somente, crê somente. Então, nós estamos passando, queridos, um período em que muitas pessoas estão desesperadas. A gente, lamentavelmente, ouve notícias, inclusive, de suicídios, de pessoas que têm ataque cardíaco, pessoas que sofrem AVC por causa da pressão, a hipertensão vai nas alturas, por falta de esperança. Porque eles acreditam que Deus pode atuar na sua vida, Deus pode agir na sua vida até um determinado ponto. Passou daquele ponto, não tem mais volta. Olha, eu não sei como que você está, eu não sei como é que está a sua situação, você que está me ouvindo, mas a palavra que fica para você nesse dia, no dia que você estiver ouvindo e vendo este vídeo, a palavra é: não temas, crê somente, creia somente. Mas, queridos, creia não de uma forma passiva e de uma forma acomodada, ali sentado no seu sofá, mas creia de uma forma que você realmente possa transformar através aquilo que for preciso para você fazer, você tem que fazer. A parte que é do homem, Deus não faz. Agora, aquilo que é
só de Deus, aí Ele faz. Então, se você está preocupado, se você está aflito com a condição financeira, se você está aflito porque você perdeu o emprego e não sabe o que fazer. Olha, é muito complicado quando a gente perde o emprego. Já aconteceu comigo de ficar desempregado e sair de casa sem saber o que fazer, aonde procurar, que porta bater. É muito difícil. Mas, amados, não tenha medo. Creia, busque a presença de Deus. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Então, o livro de Eclesiastes diz que nada acontece debaixo do sol sem um propósito de Deus. Para tudo existe o seu tempo, existe tempo para tudo e existe também o propósito de Deus por trás de todas as coisas. Então, o que nos resta? Crer e procurar ter comunhão com Deus, não desistir da oração. Às vezes você pede por alguma coisa e aquilo não acontece e aí você desiste de orar. Então não desistir de orar, não desistir de procurar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus e não desistir daquilo que você sabe que Deus pode fazer. E também entender de uma vez por todas que o poder de Deus, a ação de Deus, ela vai além daquilo que você estabeleceu para Ele. Queridos, não somos nós que estabelecemos aquilo que Deus pode ou não pode fazer por nós. Mas o que nós precisamos crer e entender de uma vez por todas é que nós temos como Deus alguém que não respeita limites humanos. Ele é capaz de alterar a natureza, ele é capaz de alterar as circunstâncias, ele é capaz de qualquer coisa, porque antes e acima de tudo, ele te ama e quer ser o seu melhor amigo e quer ser aquele que cuida de você em todos os detalhes. Na verdade, ele faz isso com muitas e muitas pessoas que estão me ouvindo. E faz isso comigo também, com a minha família. Então, creia, e tão somente creia, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que você tenha uma semana de bênção, de vitória, e não fique roendo as unhas, não fique desesperado, mas descansa no Senhor. Tenha aquela fé que faz com que nas piores circunstâncias você esteja descansando em Deus e esperando em Deus e agindo em nome de Jesus. A palavra de Deus diz lá no livro de Filipenses que tudo quanto você fizer, faça em nome de Jesus e dando por isso graças a Deus. Então, creia somente, tão somente creia. Amém, meu querido? Deus te abençoe, em nome de Jesus.